Se você vê conteúdo aqui sobre os Estados Unidos ou sobre imigrar para os Estados Unidos, tem sido quase impossível ver outra coisa nas redes a não ser a galera falando sobre as novas leis imigratórias ou anti-imigrantes do estado da Flórida. Eu pessoalmente já vi várias pessoas falando sobre algumas partes dessa lei, que é o SB 1718, pontuando certas partes, mas isso só me deixou mais em dúvida porque eu queria saber tudo o que estava na lei. Então, com isso, eu fui lá, busquei o documento, que inclusive vou deixar o link aqui embaixo se você também quiser ver o documento oficial, mas vou trazer os detalhes de tudo que está nessa lei para a gente poder ter um entendimento do texto que tá lá. Tem 22 sections ou artigos. A tradução literal de sections é seções, mas pelo que eu vi de leis e propósitos de leis aí no Brasil, eles são separados por artigos. Então vou me referir às sections da lei como artigos. Mas então, tem 22 artigos e vamos falar sobre os 22 nesse vídeo. Isso mesmo, vamos ver tudo que está nessa lei e no final eu vou dar meus pensamentos sobre e conselhos rapidamente, porque tem bastante coisa para cobrir nesse vídeo aqui. Só querendo lembrar que eu não sou advogada. Eu sou a Brasicana Julie, que traz tudo sobre os Estados Unidos, compartilho a minha vida pessoal aqui em Danbury, no estado de Connecticut, com vocês, tudo pela perspectiva da Brasicana que sou. E estou fazendo isso para termos um entendimento do texto, o que foi assinado como lei. Para entender mais como essa lei pode afetar você, a sua família, quais podem ser as consequências, consulte um advogado. Eu estou com o documento aberto aqui no meu computador e vou estar lendo e traduzindo esses artigos aqui para vocês. Mas antes de começar a ir artigo por artigo, eu queria pontuar algumas coisas que eu vi repetidas na lei, tipo, desde o início, e aí depois em vários artigos aparecem as seguintes coisas. No início da lei fala que estrangeiros que não têm autorização de trabalho e usam documentos de identificação falsos ou cometem fraude usando documentos de identificação de outra pessoa com a finalidade de obter emprego é um crime de terceiro grau. O que sempre foi um crime aqui, tipo, alugar a identidade de uma pessoa para dirigir Uber ou criar um perfil para entregar comida é mentira e sempre foi crime. Mas aqui eles estão pontuando esse crime como felony. Eu não sei se no Brasil tem essa distinção de crimes, mas aqui os crimes são separados pelo tipo de crime. Uma dessas separações é o misdemeanor, que são crimes que têm punições menos severas por serem considerados crimes menos sérios, como tipo, você foi pro bar e entrou numa briga com alguém, deu um soco em alguém. Normalmente isso é um misdemeanor, que se resolve com multa e ou serviço comunitário talvez. Felony ou felonies são crimes mais sérios com punições mais severas também. E geralmente qualquer felony requer no mínimo 1 ano de prisão. E agora com essa lei, isso marca esse tipo de crime de falsificar informações ou documentos e trabalhar aqui nos Estados Unidos como um desses crimes mais severos e se tornou um felony. Aparece várias vezes na lei também que os órgãos públicos são obrigados a usar o sistema E-Verify para verificar a elegibilidade de emprego de um novo funcionário. Isso eu acho que é meio que óbvio. Qualquer empresa que você vai trabalhar aqui vai fazer um background check, principalmente órgãos públicos, para trabalhar no governo. Mas agora com isso parece que se tornou um requerimento obrigatório pela lei. E por fim também temos que os empregadores não podem continuar a empregar uma pessoa depois de ter conhecimento de que essa pessoa é ou se tornou uma pessoa fora de status ou ilegal. Agora vamos para os artigos. O artigo 1 e 2 fala que os condados e municípios não podem fornecer fundos a nenhuma pessoa, entidade ou organização para emitir documentos de identificação a um indivíduo que não forneça prova de presença legal nos Estados Unidos.
que tem logo a ver com o artigo 3 e 4, que fala sobre a carteira de habilitação. Carteira de habilitação e autorizações emitidas por outros estados exclusivamente para imigrantes não autorizados de estarem aqui nos Estados Unidos não são válidas. E daqui em diante eu vou falar imigrantes não autorizados de estarem aqui nos Estados Unidos quando eles usam esse termo unauthorized alien, porque isso meio que engloba todo mundo. Quem tá fora de status, quem ficou além do tempo, quem veio pelo México, todos que não têm mais permissão de estar aqui nos Estados Unidos ou nunca tiveram permissão de estar aqui nos Estados Unidos. Mas então, com essa lei, se você tirou sua carteira de motorista, né, sua carteira de habilitação em um estado que permite que essas pessoas sem nenhum status de tirar a carteira aqui, essa carteira não vai ser mais válida no estado da Flórida. Eu explico um pouco mais sobre isso, sobre leis estaduais, federais, quais estados que permitem que essas pessoas tirem carteira de habilitação. Nesse vídeo que eu fiz quando teve outro bafafá aqui por causa de leis, acho que essa lei é um pouco difícil, porque eu conheço muito cidadão aqui dos Estados Unidos que não tem um Real ID, que é uma carteira de habilitação reconhecida em nível federal. Ela é uma carteira diferenciada, geralmente tem uma estrelinha no canto dela. E você recebe esse tipo de carteira quando você leva seu passaporte aqui dos Estados Unidos ou seu Social Security quando você vai tirar ou renovar a habilitação. Com isso, com esse Real ID, você meio que é verificada como um estadunidense mesmo. Essa carteira até serve para você pegar voos domésticos, porque, como eu falei, é uma carteira reconhecida como um documento federal. Mas com isso, com essa lei da Flórida, se a sua carteira não é um Real ID e vem fora do estado da Flórida, será que eles já vão automaticamente achar que você é fora de status? Por isso que eu falei que eu acho difícil, porque vamos supor que a polícia para uma dessas pessoas que não tem uma carteira Real ID, mas é cidadão dos Estados Unidos. Será que vão pedir seu Social Security para confirmar que você realmente é quem você é? E na lei fala exclusively to undocumented immigrants, então exclusivamente para pessoas fora de status ou sem documento, não serão mais válidas lá. Também fala que a Flórida vai ter uma lista num site detalhando quais carteiras que não vão serem mais válidas lá. No artigo 5 fala que qualquer hospital que aceite o Medicaid deve incluir uma provisão em seus formulários ou registro de paciente para o paciente ou seu representante para indicar se o paciente é cidadão dos Estados Unidos, está legalmente presente nos Estados Unidos ou não está legalmente presente nos Estados Unidos. Muita gente tem comentado bastante sobre essa parte da lei, sobre esse artigo, falando que os hospitais não vão atender mais pessoas fora de status, mas a lei não está falando isso. A lei está explicitamente falando que todo hospital que aceita Medicaid, que resumindo é um tipo de seguro do governo, então todo hospital que recebe esse dinheiro do governo precisa incluir informações detalhando o status das pessoas. E logo em seguida a lei fala que essa pergunta deve ser acompanhada por uma frase que a resposta não vai afetar cuidados com o paciente ou resultar na denúncia desse paciente para a imigração. Essas informações sobre o status do paciente precisa ser entregue à agência responsável pelo estado a cada 30 dias, para eles terem esses números e dados de quantas pessoas foram atendidas têm green cards, quantas são cidadão americano, quantos são fora de status, ou declined to answer, que é negou a responder. Isso tudo, esses dados, vão para o governador do estado e o Senado todo ano em março, para o estado ter a noção do custo de cada grupo. Mas esse negou a responder dá a entender que você vai sim receber atendimento no hospital, mesmo se você negar a responder essa pergunta sobre o seu status. Se isso é o que vai acontecer mesmo em prática, não sei, mas pelo menos é o que dá a entender. No artigo 6 e 7 fala que é ilegal para qualquer pessoa empregar
contratar, recrutar ou indicar para si ou em nome de outra pessoa um estrangeiro que não esteja autorizado a trabalhar nos Estados Unidos para um emprego privado ou público dentro da Flórida. Um estrangeiro que não esteja autorizado para trabalhar nos Estados Unidos. Então, se você tem visto de estudante e não tem permissão de trabalho, você não está autorizado a trabalhar nos Estados Unidos. Então essa lei aplica para essa galera também. Acho importante pontuar isso, por isso que eu fiquei lendo e repetindo, porque tem sim uma galera que tem visto de estudante, trabalha aqui no país sem permissão e se acham mais corretos ou que são melhores ou que estão em um nível no país melhor do que pessoas fora de status totalmente, porque essa galera com visto de estudante que trabalha e pensa dessa forma, acha que só porque está aqui de uma forma legal, eles são meio que melhores do que outros grupos de imigrantes. O que é uma palhaçada e eu tenho muitas opiniões e pensamentos sobre isso, mas não vem ao caso agora. Aqui só foi mesmo para pontuar que é ilegal para qualquer pessoa empregar um estrangeiro que não esteja autorizado a trabalhar nos Estados Unidos. O artigo continua falando que se o Departamento de Oportunidade Econômica souber que isso aconteceu, essa pessoa, ou o empregador no caso, será punido e vai ter que pagar a multa, ficar de probation ou em uma condição provisória, ou também meio que vigiado por 1 ano. E essa pessoa vai ter que dar um relatório para o departamento 4 vezes por ano, provando que está cumprindo com a lei. Fora que se isso acontecer de novo, esse prazo provisório aumenta esse tempo que a pessoa vai estar sendo vigiada e essa pessoa pode perder qualquer licença de trabalho ou certificado que foi emitido pelo Estado. Eu pensava que era só empresas mesmo, mas o artigo fala qualquer pessoa. E em uma parte aqui até fala sobre as punições se o empregador foi pego com 1 a 10 pessoas não autorizados a trabalhar. Então tá assim especificado aqui de uma forma bem micro mesmo. Essa aqui é a parte da lei que também fala sobre as companhias de médio a grande porte e fala sobre o requerimento dessas companhias de usar o sistema E-Verify também. E também detalha as punições para as companhias que contratam pessoas sem usar esse sistema. Mas afinal, o que é uma companhia de médio porte para a Flórida? Aqui na lei fala que companhias com 25 trabalhadores ou mais vão ter que usar esse sistema E-Verify. Ou seja, punições para empregadores com 1 a 10 trabalhadores fora de status e punições para empregadores com mais de 25 trabalhadores que não usam o sistema E-Verify e que também tem pessoas fora de status trabalhando lá. E uma dessas punições é uma multa de $1.000 por dia se o empregador é pego não usando esse sistema 3 vezes em menos de 2 anos, até esse empregador regularizar a situação e usar o sistema E-Verify em todos os funcionários. Algumas outras partes desse artigo fala, no artigo 8 e 9 fala que um imigrante não autorizado não pode obter uma licença para exercer a advocacia na Flórida após o dia 31 de outubro de 2028. Aí no artigo 9 fala que isso não vai afetar a validade de licenças emitidas antes dessa data. Achei isso um pouco aleatório, mas ok, tá aqui. O artigo 10 é outro que muita gente tá comentando sobre, que fala sobre human smuggling, que é tráfico humano, que é como isso está sendo tratado. É um crime de 3º grau ou um third degree felony para pessoas que sabem ou que deveriam saber que estão transportando pessoas para a Flórida que entraram nos Estados Unidos ilegalmente. Se o estrangeiro for menor de idade, é um crime de 2º grau. Eu particularmente acho que a linguagem está assim um pouco complicada nesse artigo, porque fala o indivíduo que entrou nos Estados Unidos em violação da lei e não passou por uma inspeção do governo federal desde sua entrada fora da lei de outro país.
Então eu tô um pouco confusa porque parece que pessoas que entraram ilegalmente, mas e quem passou por uma fronteira, né, o border entry, então vieram com permissão. Essas pessoas não se encaixam nessa lei, porque fala não passou por uma inspeção do governo federal desde sua entrada fora da lei, né, o unlawful entry from another country. Mas a pessoa que entrou com visto tudo válido não tem unlawful entry. E aqui também fala que quem fizer esse tipo de crime, o cidadão dos Estados Unidos ou a pessoa com green card, vai ficar preso até a corte determinar que pode responder em liberdade. O artigo 11 inclui tráfico humano como racketeering activity, que é um crime organizado, basicamente, e com isso pode ser julgado como um RICO case. Quem assistiu já filmes ou seriados de máfia ou séries como Sons of Anarchy ou Narcos devem estar familiarizados com RICO cases, que tem a punição de até 30 anos na prisão. O artigo 12 meio que garante a cooperação da polícia com o Departamento de Imigração, que é um departamento federal, porque fala que ninguém de um órgão estadual pode proibir a polícia de denunciar ou enviar os dados de alguém fora de status para a imigração. O artigo 13 expande a missão da polícia da Flórida para incluir assuntos de imigração. Então, com isso, a polícia da Flórida tem como a sua missão responder e dar assistência para a segurança doméstica no que se refere ao terrorismo e à imigração. Artigo 14 também expande as leis antiterroristas da Flórida, adicionando imigração também. O artigo 15 segue nessa mesma linha e expande as responsabilidades do chefe de segurança doméstica da Flórida, que é a pessoa responsável de combater o terrorismo no estado, para incluir a fiscalização da imigração e que o chefe de segurança doméstica da Flórida deve coordenar auditorias aleatórias regularmente em locais de trabalho para garantir a conformidade com as leis de imigração. O artigo 16 também acrescenta a imigração a outra lei antiterrorista. Sobre forças-tarefas de segurança doméstica regional, há necessidade de desenvolver e implementar uma estratégia em todo o estado para tratar dos esforços de prevenção, preparação, proteção, resposta e recuperação por parte das agências de polícia federal, estadual, local, agências de gerenciamento de emergência, departamentos de bombeiros e resgate, primeiros socorros e outros ao lidar com atos terroristas dentro ou afetando esse estado e incidentes de aplicação da imigração dentro ou afetando esse estado. O artigo 17 acrescenta a imigração a outra lei antiterrorista. Conselho de Supervisão de Segurança Doméstica, o Legislativo considera que existe a necessidade de prevenção, preparação, proteção, resposta e recuperação de incidentes de terrorismo e imposição da imigração por agências estaduais e locais nesse estado, e também promove a cooperação com o governo federal, que é a imigração desse departamento estadual. No artigo 18, o Estado obriga jovens e adultos que foram detidos por causa de imigração a fornecer seu DNA para o Estado. O artigo 19 parece que é meio que sem nexo nisso tudo aqui, porque tem a ver com outro estatuto da Flórida sobre gestores de saúde comportamental e relatórios de remuneração dessas entidades estaduais. Não sei porque está incluído aqui no SB 1718, mas está aqui, igual o próximo artigo, que é o artigo 20, que redefine o termo funcionário dentro de um estatuto da Flórida específico, os deveres desse departamento de crianças e famílias e remuneração também. Não sei porque está aqui no SB 1718, mas está aqui. Nenhum desses dois artigos fala sobre imigração ou pessoa não autorizada a estar aqui nos Estados Unidos. Talvez no próprio estatuto que eles estão se referindo fala alguma coisa sobre isso, mas aqui não. Chegando aqui no final, temos o artigo 21, que apropria 12 milhões de dólares do Fundo de Receita Geral para o Programa de Transporte de Estrangeiros Não Autorizados. Isso significa que os residentes da Flórida vão pagar 12 milhões de dólares para transportar imigrantes de qualquer estado para qualquer estado, ou seja, não necessariamente envolvendo a Flórida. Não autorizado aqui não quer dizer necessariamente ilegal.
Não autorizado significa pessoas que entraram aqui legalmente, mas não têm autorização de trabalho, pessoas que vieram com um tipo de visto e agora estão esperando pelas documentações que o governo federal fornece. Pode demorar até 2 anos, dependendo do tipo de visto que você tem. Muita gente gosta de comentar que quando você casa aqui com um cidadão americano, você manda os negócios, mas você não recebe os documentos ou autorização de trabalho no mesmo instante. Eles meio que te dão um recibo e ali tá falando explicitamente que isso não garante que você não pode ser deportado, que nada disso pode acontecer até você estar com o documento em mãos. Então, não autorizado também inclui essas pessoas. Nessa lei toda, não tem nada mais referente a valores, custo, como que eles vão pagar por certas coisas. Estão expandindo as responsabilidades e trabalhos de certos departamentos, mas não estão falando como vão pagar por isso, se a remuneração desses funcionários estaduais vai aumentar. A única coisa de valor mesmo são esses 12 milhões de dólares para levar estrangeiros de estado para estado, o que você deve já ter visto no jornal quando eles pegam um ônibus ou um avião com um montão de imigrantes e deixam em um estado tradicionalmente mais aberto para imigrantes, no geral. Então, já que não fala nada sobre custo e como vai pagar por isso, o que dá a entender é que os recursos já separados para combater terrorismo, então os recursos antiterroristas da Flórida, vão ser diluídos para tratar sobre incidentes de imigração. Pode ser incidente de imigração dentro ou até fora do estado da Flórida, já que nesses artigos que fala sobre antiterrorismo ou combate ao terrorismo, fala dentro ou afetando o estado da Flórida. Por último, o artigo 22 só constata a data que essa legislação vai se tornar lei no estado, que é o dia 1º de julho de 2023. Já tiveram outras leis anti-imigratórias aqui nos Estados Unidos, em outros estados, como o SB 1070 da Arizona, que antes de se tornar lei, teve um processo contra. Literalmente, 24 horas antes da lei começar a ter efeito no estado, teve um processo contra, que foi até para a Suprema Corte para decidir. A lei era para ser efetuada em 2010 e só começou a ser efetuada lá para 2012, quase 2013, depois da decisão da Suprema Corte. Então demorou. E só foram partes da lei que conseguiram ser efetuadas porque outras não tinham base constitucional, então não pôde entrar em vigor. Tem outros estados com leis semelhantes atualmente no dia de hoje, como Kansas. A lei deles nem é tão detalhada do jeito que a Flórida é, então deixa muito mais espaço aberto para interpretações e, com isso, execuções da lei diferente. Então, se você vem para os Estados Unidos ou vai mudar de estado, vale sim muito a pena pesquisar as leis desse estado, as leis imigratórias desse estado, antes de ir para lá, ou antes de tomar qualquer decisão, né? Muitas pessoas nesses últimos 2 anos, muitas mesmo saíram aqui do norte e foram para a Flórida, atrás de qualidade de vida. Se você já tá aqui no canal, você já sabe disso, vocês conhecem a realidade aqui no norte como é, mas muitos estão voltando agora também, bem decepcionados, porque não vão conseguir ter essa qualidade de vida com esse tipo de perseguição do Estado contra eles e a família. E antes da galera começar a comentar falando que é só pessoas fora de status, essas coisas, vocês não entendem a realidade dos Estados Unidos. Tem muitas famílias aqui onde a esposa é cidadã aqui dos Estados Unidos, ou o esposo, mas a outra pessoa não, e não deram entrada ainda nos documentos por alguns outros motivos. Tem certas pessoas que não se encaixam nessa lei, nessa forma de, você casou, você consegue pegar papel. Tem pessoas que precisam voltar para o país para ficar lá de 5 a 10 anos para pagar um tipo de multa ou punição, ou fica lá um tempo indeterminado até receber um tipo de perdão do país. Tem famílias onde os pais são fora de status, mas um filho é cidadão aqui dos Estados Unidos e o outro mais velho não. Ou todos os filhos são, mas os pais não.
Tem famílias onde uma pessoa está com visto de estudante e a outra veio como acompanhante e trabalha, mas agora essa pessoa perdeu o trabalho. Então tem muitas situações diferentes. Tem muitas pessoas que não sabem o que fazer, quais vão ser os próximos passos, e essa incerteza e insegurança do futuro é assustador. A minha única dica nisso tudo seria: mantenha calma. Muitas notícias são sensacionalistas. Eu lembro que quando Trump foi eleito, muita gente se desesperou, achando que a imigração ia entrar dentro da casa e tirar a pessoa enquanto a pessoa estava dormindo, e não foi assim. Se você estiver procurando um estado melhor para ir, é só procurar ou ver os estados que emitem carteiras de habilitação para pessoas fora de estados, ou que até oferece seguro de saúde para pessoas fora de estados. Porque tem esses estados e não tem essa perseguição contra do jeito que a Flórida parece que vai começar a ter. Eu acho interessante esse comparativo com os estados rebeldes da Guerra Civil, que queriam manter a escravidão, e os que estavam lutando contra. Acho sempre interessante comparar a história e os dados com os dias de hoje para colocar em uma perspectiva diferente pra gente, né? Quantas coisas realmente mudaram, quantas não, quantas coisas estão enraizadas em quais estados, o que permanece, sabe? É interessante. Agora, o que eu acho sobre isso tudo? Eu acho que porque o governador da Flórida, Ron DeSantis, se candidatou à presidência, muitos já sabiam que isso ia acontecer, já estava escrito. Ele precisa estar na mídia, ele precisa crescer em popularidade. E se ele for tirar pelo histórico do Trump, o Trump começou a ficar mais popular quando começou a falar mal e contra os imigrantes, especificamente os imigrantes latinos. Mas o Trump na época só podia falar. O governador da Flórida não só fala, ele consegue também efetuar leis. Eu acredito que essa lei vai sim ter processos contra, vai pra corte. Também acho, e falei um pouco sobre isso, que a galera que está no Brasil, principalmente, e que fica opinando, falando: ah, mas a lei não é anti-imigrante, é só anti-imigrante legal. Ou, ah, tem que sair daqui do Brasil já fazendo as coisas certas. As pessoas saem daqui já querendo fazer as coisas erradas e depois fica reclamando. Todos esses tipos de comentário só mostra pra mim quão ignorante, eu falei isso mesmo, o quão ignorante essa pessoa é sobre esse assunto. E não conhece a realidade dos Estados Unidos e principalmente a realidade de leis imigratórias nos Estados Unidos. Tem pessoas pagando $50 mil, e isso é considerado barato, para casar com alguém para ter papel. Você acha que se tivesse uma outra forma dessa pessoa conseguir estar aqui legalmente, essa pessoa não iria ir atrás? Que não custasse isso, ou que até custasse isso, mas que não tinha que casar com um estranho ou com uma pessoa, não tinha que entrar com essa mentira toda. Essa pessoa não faria isso? Não ia buscar essa forma? Então, só porque é uma pessoa que vem do Brasil e não tem um trabalho que esse país diz ser valioso ou necessário para o país, essa pessoa então não vai correr atrás de uma vida melhor, de um futuro melhor para a família? Eu falo por mim, experiência própria, pela minha família. Meu pai era polícia civil, minha mãe nunca teve um emprego formal, porque ela, como filha mais velha e na dinâmica da família, o trabalho dela era o quê? Cuidar da casa. Meus avós tiveram 5 filhos, fora primos que iam pra lá no quintal com bebê, com sei lá mais o quem, que minha mãe tava cuidando. Onde que uma pessoa que nem a minha mãe tem uma oportunidade meio que entregue nas mãos? Porque tem um trabalho bom, porque tem uma conta bancária estável, tem um estudo necessário, é um destaque na sua área. Não tem. A minha família, como milhares de famílias aqui nos Estados Unidos, tiveram que agarrar a única oportunidade que tiveram de entrar nesse país buscando uma vida melhor para a família. E o país querer punir essas pessoas, sendo que a história desse país, a fundação desse país, meio que o lore em volta dos Estados Unidos é de imigração. Só você ver, gente, um dos símbolos mais icônicos daqui é o quê? É a Estátua da Liberdade. O que tá escrito da Estátua da Liberdade? Não é dá-me seus funcionários executivos bem-sucedidos com contas bancárias boas. Não é isso que tá escrito lá. Lá está escrito: give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tossed to me. I lift my lamp beside the golden door. E sim, eu choro quando eu penso nisso.
E é por isso que eu amo esse país, é porque a história dele é de acolher essas pessoas. Então, pra ficar ouvindo ou lendo um montão de comentário de babaca no Brasil que não sabe a realidade dos Estados Unidos, não sabe a realidade dessas famílias aqui, que não tem. Se você acha que tem formas e jeito para essas pessoas ficarem aqui ou estarem aqui ou virem para cá de uma forma legal, não tem. Mas isso é conversa para outro dia, onde eu não estou chorando. Falando em conversa, vamos para o pequeno momento conversa de hoje. Cal Alves falou: Califórnia é de uma natureza muito bonita. Sim, eu super concordo. Califórnia, Utah, Oregon são estados com uma beleza natural surreal, e as montanhas lá no lado oeste do país são mais jovens do que o Appalachian Mountains aqui no norte. É Appalachian ou Appalachia, que são uma das montanhas mais velhas do mundo. Sério, essas montanhas são mais velhas do que os anéis de Saturno. Então elas definitivamente são mal-assombradas. Mas também não são aquelas montanhas imensas que ficam arranhando o céu do jeito que tem lá no oeste e realmente faz por uma paisagem muito linda. O Lucas falou: é real que aí em Connecticut tem uma das maiores comunidades de ítalo-americanos, Julie? Eles têm uma cultura própria ou são 100% integrados à típica cultura tradicional americana? Por exemplo, o costume de comer fast food. Super verdade, Lucas. Eu nunca nem pensei em falar sobre isso, mas em New Haven, uma cidade que fica uns 45 minutos aqui de Danbury, tem a maior concentração de Italian Americans do país, com mais de 20% dos residentes da cidade de New Haven sendo ítalo-americanos. Eles falam que a grande maioria vieram de Nápoles e a cultura é bem viva por lá ainda. Tem uma pizzaria bem famosa aqui nos Estados Unidos, que é o Frank Pepe's, que vem de lá de New Haven. Acho que tem como você ter bastante contato com a cultura e comida italiana em New Haven. FS falou: acho interessante mencionar que até mesmo nossa lei máxima indica que o Brasil é um país latino-americano. Veja-se o parágrafo único do artigo 4 da Constituição da República Federativa do Brasil. Todo brasileiro é legalmente latino-americano. Eu não tenho nada a acrescentar nisso, FS. No notes, apenas aplausos, aplausos, muito obrigado. Me deixe saber aqui nos comentários qualquer dúvida que você tiver, pensamento sobre. Não esquece de deixar seu like, isso sempre me ajuda a te ajudar com os próximos vídeos. E se inscrever no canal para não perder o que tá por vir por aqui. Eu prometo que não vai ter mais choro, mas quer saber de motos? Vai ter vlog no track. Vamos saber sobre outras cidades aqui em Connecticut, popular para brasileiros. Vamos alugar barco no verão, bastante coisa mesmo, então se inscreve no canal para não perder. Se você quiser saber como essas dúvidas, medo e insegurança afetam de verdade o seu emocional como imigrante, assiste esse vídeo onde eu explico mais sobre a síndrome de Ulisses. Ou, se depois desse vídeo você quiser saber mais sobre o estado de Connecticut, assiste o primeiro vídeo do canal onde eu falo tudo sobre esse estado. Thank you guys so much. I will see you next time. Desculpa aí pelo choro. Bye!